Vamos dar continuidade agora à nossa aula, em nome de Jesus. No item 5, a responsabilidade de dispenseiro. Item 5. Paulo tinha motivos extremamente fortes para reivindicar os seus direitos. Talvez os coríntios tivessem separado o que esperado que eu fizesse, mas ele não estava preocupado com isso, porque encarava o ministério como desafio eterno. Preferia morrer a ver anulada a glória de ter pregado o evangelho aos coríntios, sem lhes ter sido pesado. Aleluia. Então, Paulo preferia morrer ao invés de ser um peso para a igreja de Corinto, né? Aleluia. Então, ele preferia a morte do que ver o ministério dele sendo pesado para a igreja. Eu creio também que muitos pastores pensam dessa maneira, nós também pensamos assim, né? Ao invés de não querer ser um peso para a igreja, né? Assim, ser solução. Muitas das vezes, pastores, assim como o nosso, eles tiram do próprio bolso para fazer a obra. Né? Isso. Alguns homens de Deus, deles, o querer deles também era que cada um tem a sua desejo, né? Cada um tem isso, só isso, seu caráter. Às vezes, É verdade. Paulo ele fala sobre isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer acabo cometendo. O ser humano tem que ter seus princípios e o seu padrão de vida muito bem firmado na mente, né, cara? São questões do dinheiro, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que corrompe, mas o amor ao dinheiro corrompe. Né? Esse é o pensamento errado. Né? Mas aí, eu comecei com ele, ele é muito falta da verdade, um acusando ele de ter vendido uma coisa que não era, tudo que ele falou. O cara desse não está visando o reino de Deus, a obra. A palavra, fazer a obra, está visando o dinheiro, está visando bens materiais. Eu estava pensando comigo esses dias, né? Não, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso na minha vida. É benção, né? Trabalho é benção. Deus estava pensando comigo, não, é um pensamento particular. Eu falei, poxa, se eu vivesse da obra, ia ser melhor porque acordar 3h30 da manhã é osso, hein, cara? Aí você coloca sua coleira, né? O crachá, coloca a coleira lá, 5h30. Então, aí é que tá. Aí é que tá. A nossa sinceridade, porque se viver da obra, rapaz, imagina o que Paulo passou, perseguições, cadeias, né? Naufrágio, tudo isso por amor à obra. Se você não for uma pessoa realmente convertida, não tem o seu caráter firmado na presença do Senhor, não tem em dia os seus princípios bíblicos, o seu princípio moral, rapaz, você não aguenta fazer a obra. Como vou lá para a igreja, cara? Se querendo ou não, é um espaço é santo. Está fazendo fome, está fazendo isso. E a gente falha, tem erro, tem pecado, Deus temos que botar a mão na pastora. É uma pastora do que mas está dentro da casa de Deus. Aqui foi consagrado a fazer algo do Senhor. Já é um peso, uma responsabilidade. Então, sabe, ela não está pensando, está errando. Está no altar, pegando a palavra de Deus, botando a mão no altar, entendeu? Está falando do Senhor.
condição, eu não faço. Você levantou uma questão muito polêmica e contundente. O que acontece? O que o irmão Washington pensa concernente a isso? Nós não somos perfeitos, ponto final. Isso aí a gente já é fato. Somos todos pecadores, fato. Mas tem coisas que são coerentes, tem pecados que não são para a morte, tem pecados que são para a morte. A Bíblia diz assim: quando é pecado para a morte, você pega e ora, mas quando não é, você pede perdão para Deus, você se reconcilia com o Senhor. Porque todo dia, santo dia, a gente peca, igual o pastor fala, todo dia eu prego o evangelho para mim mesmo. Ou seja, se você não está com condições de fazer na hora, peça perdão para Deus, não faça. Entendeu? Pastor, estou nessa situação assim, assim, assado, ele vai te avaliar como homem espiritual de Deus. Nós mesmos já temos uma alta avaliação dentro de nós, que se chama o Espírito Santo de Deus, nosso caráter, nossa moral, né? Nós vamos ser condenados pela nossa consciência. Olha só como é que são as coisas. Né? Você vai ser condenado pela sua consciência. Se você não está apto naquele momento para exercer tal função, todas as funções dentro da casa do Senhor são santas. Desde você limpar um banheiro até você ser um ministrador da palavra do Senhor. Se você não está apto naquele momento para fazer isso, não, simplesmente não faça. Não faz que todo mundo vai ver que eu sou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai ver que eu sou o Alves, se eu tiver ruim, pô, eu ouvi uma palavra esses dias, eu estava no serviço, eu pensei, falei, pô, eu tô cansado. Aí daqui a pouco abri um vídeo lá, o escolhido não tem escolha. Tome. Porque daí você é servo do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes você vai pregar a palavra precisando de uma palavra para ser pregada por você. Muitas vezes você vai fazer uma doação para alguém precisando de um que faça uma doação para você. E aí? Você não pode. Tem um versículo que marcou muito o meu coração. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pouca. E aí? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Se você, dentro de si mesmo, se sentir um derrotado, você vai ser o derrotado, porque o que a sua alma falar, assim será. E aí? Então é muito importante a gente ser conhecedor da palavra, mas não somente conhecedor, mas você ter forças para poder aplicar ela na sua vida. Eu conto é isso aí. Olha só para você ver o poder da palavra, o poder do conhecimento. Poxa vida, hoje eu estou fraco, mas a palavra diz que quando eu estou fraco, é que eu sou forte, que o Senhor vai aperfeiçoar a sua fortaleza em mim. Poxa, dá um despertamento em você. Olha só. Não tem essa consciência. Uma vez eu estava cometendo pecado de iniquidade. O que é pecado de iniquidade? Você pecar sabendo que é errado. O presbítero na casa do Senhor, sentando na tribuna, pregando a palavra, dando aula de escola dominical e exortando o povo. E eu me vi numa situação que eu estava na lama espiritualmente. Falei, meu Deus, o que acontece? Numa hora dessa, a você rever os seus conceitos, você ver realmente o que você está querendo. É nessa hora que a sua consciência pesa e você começa a se reavaliar. O que muitos fazem é que tem a sua consciência cauterizada. Uma hora o pecado já não é mais pecado, o que você está fazendo já não passa a doer mais no coração. Já, Esse tipo aí você tem que fugir, né? Não, já, porque senão não vai explicar nem claro mais. É muita mentira. já não. Entendeu? A mentira pra ele já é normal. Entendeu? Então. A cabeça dele, entendeu? Pra ele é verdade, mas muitos já sabem. Uma da mentira. A pessoa morreu no pecado. Ponto final. Está morto. Faz valer a verdade. Muitos olhar para dentro da verdade da Bíblia. Deus falso profeta enganarão. Se possível, até os santos. Se possível, até os santos. Olha só para você ver. Isso é muito pesado hoje no dia. Você vê profeta, você vê missionário, você vê aonde está aberto. Entendeu? Cara, isso fala às vezes o não conhecimento, a palavra de Deus, a verdade. Cara,
É hipocrisia. Ou seja, em questões assim, igual o Natan levantou, tem pessoas que estão no erro, estão no pecado e estão impondo a mão sobre a vida das outras pessoas e orando. Bem, a pessoa tem que ter a consciência de que quando você é um intercessor e ora para impor a mão nas cabeças das pessoas, você está passando a sua unção para a vida daquela pessoa que está precisando de oração. Aí como é que faz? Se a pessoa não tem uma vida de santidade, não tem a consciência, não tem o Espírito Santo de Deus em si, ela acaba trazendo maldição dobrada para cima dela e matando a outra pessoa a qual está orando. Se você não tem uma vida de santidade, você não tem uma vida de busca com Deus, uma vida de conhecimento da palavra, para você poder ser usado por Deus como um canal de Deus para quebrar cadeias espirituais e fortalezas espirituais na vida da pessoa, olha só o negócio, como é bem contundente. Então, meu aconselhamento né, reveja os conceitos. Se não dá para você fazer, não faça. Espere um período a qual você vai ser tratado. Agora, voltando aqui ao meu testemunho, o que eu fiz? Falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu contei meus pecados para Deus, nominal, Senhor, é assim, assim, assado, eu estou me sentindo, né, um hipócrita, eu estou me sentindo assim, né, porque não é, Senhor, eu tô cometendo isso, não estou tendo forças para resistir a esse pecado, estou cometendo, e Senhor, me ajuda, senão eu vou ter que parar, entendeu? Vou ter que dar uma pausa porque eu não consigo mais. Senhor, coloca um anjo ali na minha brecha, essa brecha é minha assim, assado, cozido, X, quadrado, triângulo, bolinha, é essa a minha brecha. Coloquei ele diante do Senhor. E quando eu fiz isso, quando eu confessei meu pecado diante do Senhor, eu comecei a ver resultados. Mas não por mim mesmo, mas porque o Senhor estava intervindo na minha vida. Aí o Senhor foi colocando na minha consciência que aquilo era errado. Eu comecei a me afastar, comecei a não fazer, comecei a não praticar, comecei a não olhar para aquilo, comecei a cada vez mais me distanciar daquele pecado, até que eu me vi fortalecido para poder resistir pela minha própria vontade. Aí eu falei para o Senhor, agradeço, porque o Senhor realmente colocou um anjo naquilo ali na minha vida e eu parei de cometer aquele pecado e comecei a resistir. Dá vontade, você é tentado, lógico, somos tentados pelo nosso erro do passado. Os pensamentos passam pela nossa cabeça, lógico que passam, você não tem muita. A primeiro momento, quando a seta é lançada, você não tem o poder de parar aquele filme na sua cabeça, mas depois, quando ele passou, pô, eu não quero mais estar arrependido no nome de Jesus, você começa a cortar aquilo ali. Um exemplo legal que o Mateus deu é: você pensa num louvor, pensa numa oração, aquilo ali já vai tirar o foco, né? O, o João também falou sobre isso, né? Coloca um louvor, na hora corta esse pensamento, aí o louvor vem na sua cabeça. É por isso que é muito importante, nessa nossa caminhada, rapaz, eu tenho 16 anos de evangelho. Rapaz, quantas escolas dominicais eu fiquei sentado ouvindo, quantos estudos da palavra eu fiquei sentado ouvindo, quantas pregações eu fiquei sentado ouvindo. Muitas das vezes você vê as pessoas tomando posse do público, mas você não sabe o que ela passou lá atrás, né? O que estudo que ela teve. A escola dominical é o único estudo que não te dá um canudo de formatura. A vida inteira você vai ter uma escola dominical, a vida inteira você vai ter um curso de, de, de edificação, de estudo, de palavra, ministrações sobre batalha espiritual, seminários de batalha espiritual, né, estudos, livros, tudo isso a gente vai adquirindo conhecimento e base de fortalecimento para a gente poder pecar menos, não errar, né, e pecar por acidente. Aí quando a pessoa está dessa maneira, ela tem que reavaliar seus conceitos, pausar a sua atividade, né, até se colocar na posição adequada para poder exercer aquilo que ela foi comissionada a exercer. Um cargo na igreja, ou seja, a função de estar orando pelas pessoas, seja o que quer que for. Se você está em pecado, está em errado, pausa. Pede perdão para Deus até você adquirir uma consciência, até adquirir um fortalecimento, para não cair mais naquilo. À medida que você foi fortalecido, se sente ok, tendo um aval do seu pastor, tendo um aval do seu líder, aí você começa, né, as suas atividades. Se não, irmãos, vai ser igual certas seitas aí, uma vez salvo, sempre salvo. E aí como é que fica? Você deu uma deslizada, você vai estar salvo do mesmo jeito, fazendo a obra do Senhor com desleixo? A palavra do Senhor fala: maldito, olha só, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí você vai lá em Deuteronômio, tem uma avalanche de maldição lá, só misericórdia do Senhor. Aí muitas pessoas estão aí amaldiçoadas na obra do Senhor e está lá. Sim. Eu achei que eu estava preparado.
Sim. Aí veio, o inimigo veio. Os levantes, né? Ela Levantes. levantou coisa na minha vida ali. Aí agora o pastor me chamou, pediu uma posição minha e tal. Pastor, preciso tampar umas brechas ainda que eu tenho, entendeu? Aí ele colocou você, a Renata e o Lucas Natana e com a o Lucas. Natana. Ele falou, eles vão ser Os tá te reparadores. ajudando ali, pra, entendeu? Então ainda eu não me sinto ainda preparado ainda. Eu achei que eu estava preparado, mas não estava. Por isso que o menino fez o que fez. Se for falar, a gente busca conhecimento, a gente Sim. busca ter a vida diante da nossa preparação mesmo no total, acho que a gente nunca tá, cara. Assim, eu nem falo assim comigo, Só entendeu? não tem, com certeza, só que tem coisas na vida da gente que a gente precisa ter antes de fazer certas coisas. Porque, na verdade, o Ministério do Esporte não é só isso, não. A Nayane também faz parte. Então, às vezes ela não vigiou e tal coisa, e chegou até gerar isso tudo, entendeu? Então, aí eu tenho que estar preparado e ela também tem que se preparar. Amém? Já que a escola dominical tá indo por esse lado do testemunho, eu quero contar o meu concernente ao meu casamento com a minha esposa. Eu tenho 23 anos de casado. Nós homens, somos sacerdotes da casa. E a esposa, não é que ela é fraca, entendam bem, ela é o vaso mais frágil, entendeu? Ela precisa do nosso auxílio, de nós como guerreiros, defensores do nosso lar, né? Amém. E eu estava cometendo uns erros, né? Até eu me consertar, abrir brecha. O que aconteceu? Quem foi afetado muitas das vezes não fui eu, foi minha esposa. Entendeu? Aí isso a gente sente. Entendeu? Isso reflete. É onde nós, como sacerdotes da casa do Senhor, nós como homens, temos que manter a nossa posição para que as nossas esposas sejam colunas da nossa casa. Porque muitas das vezes o homem só está de pé porque a mulher está orando, porque a mulher está buscando, porque a mulher está jejuando. O guerreiro está lá pelejando. Somos nós, né, trazendo o pão de cada dia. E a mulher está lá educando as crianças, trazendo conhecimento para as crianças, está lá sendo mãe, tendo autoridade, né? E a gente não pode vacilar nisso. E quando eu vacilei, rapaz, só Deus na causa. E para me voltar depois? E para tampar as brechas? Ó, reconhecer o erro, perdoar, não ter orgulho, porque a rebeldia, ela é mãe do orgulho. Fiquem sabendo disso. Quando você é rebelde, a rebeldia, o espírito de rebelião, ele gera em nós, né? Por isso que a rebelião é mãe do orgulho. Ela gera em nós orgulho. Aí daqui a pouco você está pensando, eu não sou digno de estar fazendo isso, eu não sou digno de fazer aquilo outro, né? Poxa, que orgulho que é esse, que o sangue de Jesus é mais forte que o seu pecado. Aí daqui a pouco você sente o santarrão, outra moeda da face do orgulho. Eu posso tudo, eu sou santão, né? Eu sou profeta. Que isso, varão? Que isso, varão? Né? O irmão é pecador, eu sou santo. Então, não, o irmão não pode, eu posso. Então, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com o espírito de rebelião, porque ele vai gerar o orgulho. O orgulho mata as pessoas. Você pode se preparar que tem um Olha só. buraco gigante ali para você. E olha cair. só o conhecimento da palavra. Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Olha o conhecimento. Então, quando você conhece a palavra, quando o Espírito de Deus começa a tocar no seu coração, quando você começa a lembrar de versículos bíblicos, aí você já começa a andar mais prudente. Já começa, pô, eu não vou por esse caminho, porque esse caminho é mau. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que a gente não venha ler o que é a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Ah, mas não é interessante, essa livro que nem tem figura. Mas, amém, mas tem que ler para você conhecer, ué. Se você conhecer a palavra do Senhor, você vai errar menos, você vai pecar menos, você vai ter mais conhecimento, mais prudência. Aí você pede discernimento de espírito, discernimento espiritual, para você avaliar a situação do que é certo e do que é errado. Para você ter uma direção na sua vida. Amém? Falaram algo que é verdade, que a lição é muito extensa. Amém? 3. Prefiro ser servo de todos. Nesta parte, o capítulo, nesta parte do capítulo, o apóstolo mostra como era capaz de
adaptar-se aos costumes e hábitos das pessoas com quais ele se relacionava, a fim de obter a atenção de todas para o evangelho. Isso aqui é muito importante. Olha só como é que Paulo fazia, né, para pregar o evangelho. Ele se adaptava aos costumes e hábitos das pessoas às quais ele se relacionava, a fim de obter a atenção delas, né, para poder propagar o evangelho. Olha só que interessante, né? Tem muitas das vezes que tem pessoas que não praticam o mesmo hábito que você. Não é que você vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz, mas você vai estar bem próximo dela, né? Vai saber ali o seu costume, os seus usos, para poder você pregar o evangelho para ela. Igual o Paulo fazia de nécio para pregar para os nécios, fazia de louco para pregar para os loucos, e assim vai indo. Irmãos, já são 11 horas e eu pretendo não me estender quanto a isso. Se a gente não terminar a lição, fica para a próxima, amém? Para a gente não fadigar os irmãos também, né? Porque o sol já está a pino já, né? Eu vou só ler esse item 1 aqui, as autorrestrições, e a gente vai só para dar início aqui, porque tem o item A, B, C, então só vou falar da autorrestrições só, o item 1, e a gente vai finalizar para que não seja algo enfadonho também, em nome de Jesus, tá? Para que todos aqui saiam, né, refletindo no que foi falado. Eu creio que foi uma aula muito instrutiva, cada um deu sua opinião, teve assunto polêmico daí da financeira, mas vou ler só até aqui, e a gente vai finalizar no nome de Jesus, né, para não ficar algo muito cansativo. As autorrestrições. Paulo reafirmou que era livre, ninguém o tinha sob julgo algum. No entanto, disse: fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Não que sacrificasse princípios espirituais e morais, mas estava disposto a mudar hábitos, preferências e estilos de vida, se com isso viesse a ganhar pessoas para Cristo. Olha só que pensamento maravilhoso. Podem frisar aí na revista de vocês. Amém. Né, irmãos? Porque às vezes nós temos estilo de vida, temos princípios que muitas das vezes nos barram de ter contato com as outras pessoas, né? Sei lá, um pensamento assim, às vezes a pessoa é muito chique, a própria pastora, se ela tivesse aqui, ela ia corroborar isso, tá? Não estou falando mal dela, não. Mas ela é uma pessoa que não se relacionava com cigano, né? Achava que cigano era sujo, que cigano era isso, aquilo outro. Hoje até come bolo, bebe café, tem café de garapa lá, né? Café muito gostoso. Então, para você ver, são preconceitos que a gente tem, que quando aqui Paulo ele exemplifica, que deixa de fazer os seus usos e costumes, não abrindo mão dos seus princípios morais, né, e nem princípios espirituais, para poder alcançar a vida das pessoas. É o que eu faço com os adolescentes. Eu já tenho 43 anos, apesar de bater um bolão, o tio aqui é craque, entendeu? Mas a gente abre mão de certas coisas, muitas das vezes de descanso, muitas das vezes de estar em casa, para estar ali convivendo com os jovens. Rapaz, e a gente corta um dobrado, hein? Os jovens falando, você não me alcança na corrida, não me alcança na corrida. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente abre mão para ver a alegria na vida daqueles que você está pregando o evangelho. É muito bom isso, você ver a alma se converter ao Senhor. Né? Nós que temos aí com esse ministério da juventude, igual o Guilherme está com Canaã, está com essa responsabilidade aí, por isso que vê as lutas, por isso que o inimigo bate forte, porque são almas que você está entrando em contato, muitas das vezes que são violentadas dentro de casa, que não recebem carinho do pai e da mãe, né? E o inimigo quer manter esse cativeiro, quer manter essa fortaleza espiritual. Por isso que a gente abre mão de certas coisas pelo evangelho, né? Então que fique essa aula hoje, né, que não foi terminada, no seu coração, né, sobre essas questões, né? Não perca os seus princípios bíblicos e morais para fazer a obra, mas mantenha eles, mas abra mão de certas coisas para poder fazer a obra. Como vocês comentaram, você tomar um ministério, né, as lutas vêm, né, as igrejas vêm, porque o inimigo está realmente furioso ao redor, como fala vai dizer. E sabe que, né, Deus ele tem uma recompensa para vocês. Entende? Tem uma recompensa para vocês. Claro que vocês não estão fazendo isso para ser recompensados. E até mesmo
No momento você indaga e fala assim, caramba, só batalha, para que eu quero isso? Entende? Mas é como o pastor sempre fala também, Deus não deve nada a ninguém. Então, Deus vai avaliando seu esforço, vai vendo, né, como você está ali, entende? Que no final de tudo ele vai recompensar, mas não pela recompensa, entende? Que eu fazer é pra... Porque no meu tempo não tinha. Não tinha um jogo de futebol no campo. Eu disse, pra onde que eu fui? Fui pro mundo. Fui pro mundo, muito cedo. Apesar de eu ter começado a trabalhar muito cedo, eu comecei pro lado do mundo, pro lado podre do mundo. Entendeu? E não tinha Uma orientação. uma pessoa para acolher os jovens, entendeu? Eu preferi o quê? Pegar e ir pro mundo, na coisa mais fácil. Aí o que aconteceu? Juntou uma coisa com a outra. Meu pai saiu de casa. A responsabilidade foi em cima de mim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, você vê, nós éramos mais 4 irmãos, 5 comigo. Aí um morava com a avó, ficou 4 pessoas. Eu saí para trabalhar para cuidar do mais velho. Mais velho tinha, assim, vamos supor, eu trabalhei em sacolão, trabalhei em mercado, igual eu falo para os jovens, não é vergonha nenhuma. Eu saí empurrando um carrinho de sacolão naquele calçadão inteiro. Para mim era brincadeira. Eu montava naquele carrinho e saía empurrando aquilo vazio e brincando. E meus irmãos não via isso, entendeu? Aí aconteceu, aí foi um arrumando serviço ali, aí eu fiquei mais tranquilo, tudo, aconteceu? Não tinha isso, eu peguei, entendeu? Se tivesse uma base igual tem agora, recurso igual está tendo ali um projeto durante a semana inteira, aí chega sábado tem esse projeto nosso aqui da igreja, às vezes eu não tinha ido para esse lado assim. O que conta também com o peso do ministério é o lado espiritual. A gente não pode deixar de enfatizar isso, né? E a gente sabe, a gente que está aqui faz um tempo na obra, quando a gente trabalha para a obra, nesse lugar aqui específico, eu não sei como que é nas outras regiões, porque a gente pode falar do que a gente vive, que é a nossa realidade hoje aqui, né? Assim como ele ou qualquer outro líder ou qualquer outra pessoa que serve a Jesus aqui e quer que a obra ande, a gente paga um peso espiritual muito extenso, muito pesado, entendeu? Porque o negócio aqui é meio complicado. O que acontece? São vidas para ser resgatadas lá fora, e não só vidas para ser resgatadas lá fora, como a gente tem que manter a nossa vida e sem esquecer da nossa família. Entende? É um peso espiritual muito grande mesmo. Fazia um tempo que eu não sentia no físico uma batalha espiritual igual eu senti quarta-feira. Quarta-feira eu achei que eu ia desmaiar aqui na frente, intercedendo para o culto. E o que acontece? Eu senti uma coisa e depois eu fui conversar com o Juan, que estava na minha frente do outro lado, ele sentiu a mesma coisa. Então, quer dizer, o peso espiritual existe. E muitas vezes a gente ou as pessoas, elas acabam deixando isso de lado. A guerra da gente também não é só contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Eu sentia como se a minha vida, a minha energia, a minha função vital estava sendo sugada. Sugada mesmo. No entanto, eu comecei a pedir a misericórdia de Deus para que eu mantesse de pé. Porque entra um monte de pessoa aqui dentro da igreja. Entra pessoa que foi abusada lá fora. Entra pessoa que numa quarta-feira veio no culto querendo cometer suicídio. Vem pessoas que brigou com o marido em casa, dá vontade de meter o pé no balde, chutar tudo e ir embora. Então, o que acontece? A gente que está com a mão para cima intercedendo, ali, uma intercessora, a gente está com a mão para cima. E o peso espiritual? A gente sente no corpo físico da gente. Igual tem pessoas que entram aqui com espírito de contenda, com espírito de morte, de prostituição. Então, querendo ou não, se a gente faz parte de um corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, a gente sabe que no nosso corpo, quando um órgão da gente não está bom, reflete no corpo inteiro. Então, se meia dúzia de pessoas entra aqui dentro e não está bem, o corpo inteiro vai sentir. O que acontece? Eu penso assim, sendo o ministro da palavra do Senhor.
Vamos trazer aqui para algo que vocês conhecem, que vocês já estão acostumados. Eu venho de outras congregações, aí tem presbitério, tem diaconato, aqui a gente já não vê dessa forma, são ministérios, né? Tem o ministro de louvor, tem o ministério de jovem e adolescente, tem o ministério de esportes, tem o ministério da ceia, são ministérios. Vamos falar do ministério. Quem está separado para liderar ministério não pode estar de qualquer jeito. A ovelha pode vir do jeito que for, cheio de demônio, a ovelha pode vir cheia de cadeia espiritual, mas o ministro, aquele que foi levantado, meu filho, tem que estar com a vida no altar. Se o culto pesar, não é culpa da ovelha, é culpa do obreiro. Culpa do pastor, culpa do ministro de louvor, culpa do líder de ministério, culpa do intercessor que não está com a vida no altar. É culpa de todo mundo, menos da ovelha que está lá, porque aqui é um hospital, gente. Aqui é um hospital espiritual, a ovelha vai vir cheio de doença, cheio de carrapicho, mas aquele que está ministrando, aquele que está louvando, aquele que está com função, aquele que está na obra, tem que estar com a vida no altar. Se o culto pesar, é porque alguma brecha há, entendeu? A gente já parte desse princípio. Então, as brechas têm que ser tapadas para que a glória de Deus desça neste lugar. Então, o ministro tem que estar com a vida no altar. Se não está, o culto pesou. Pode crer que a culpa é de alguém. Uma mensagem, como se fosse uma mensagem de Deus, tudo bem, eu sinto que eu consegui. As outras vezes, parece um teto assim, de bronze, que louvor no subir. Aí o que aconteceu? Eu todo o irmão falou, Foi. abre o céu de bronze. Então, porque com certeza na vida, não se que a oração do louvor realmente. Depois que foi acontecendo, depois foi. Mas a gente ficou. Aí, E orar para Deus da igreja está nesse jeito, né? Porque às vezes a gente quer falar os outros, falar do erro dos outros, nossa responsabilidade. Porque a gente tem que se colocar na santidade, leitura da palavra, jejum, uma vida de oração, uma vida de obediência, porque às vezes a gente tem leitura da palavra, não obedece o pastor, tem respeito por irmão, a gente acha superior ao irmão, a gente acha que ele é menos. a rebelião gera orgulho. Aí a hora que o intercessor cai endemoniado numa pessoa, aí fica bom. Aí vai ficar elegante. Né, irmãos? Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Vamos estar colocando de pé. Em nome de Jesus. Só o fato da gente levantar as mãos e ter declarado que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida, né, já é uma implicância para a batalha espiritual no reino celestial. E a gente, tendo cargo ou não, né, sendo cristão, temos que ter uma vida idônea na presença do Senhor e buscar cada vez mais a santidade. Vamos estar orando no nome de Jesus. Vamos, né, pedir, né, nessa oração, aqui no item 1, as autorrestrições, não que sacrificasse princípios espirituais e morais, mas estava disposto a mudar hábitos, preferências e estilos de vida, se com isso viesse a ganhar a pessoas para Cristo. Vamos pedir essa unção aí para o Senhor, pedir para que Deus nos dê graça, para que nós consigamos êxito em pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, a qual o Senhor tem dado para cada um de nós, ó Pai. Tira o espírito de covardia, Senhor. Tira o medo, ó Pai, no nome de Jesus. Tira a vergonha, ó Pai, a timidez, no nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos a estar dispostos, Senhor, muitas das vezes a abrir mão, ó Pai, seja de costumes e usos, para ganhar almas para o Senhor Jesus, ó Pai. Que nós venhamos a fazer isso sem abrir mão dos princípios morais e espirituais, ó Pai, no nome de Jesus. Derrame da tua unção a todos que aqui estão, aqueles também que não vieram, ó Pai, para que tenham o seu coração aquecido com amor por almas, ó Pai, para pregarmos o Evangelho genuíno, Senhor, e conseguir cada vez mais dar bom testemunho, ó Pai, do Evangelho de Cristo em nós, ó Pai, no nome de Jesus. Dá um culto abençoado nesta noite, ó Pai, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Nos dê espírito de vigilância ao longo do dia, Senhor. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, ó Pai. Que a manifestação do poder do teu reino esteja em nossas famílias. O reino de Deus não é comida e nem bebida,
mas é paz, justiça e alegria no Teu Espírito Santo, ó Pai. Que cada família aqui representada tenha esse dom, tenha essa unção derramada, Pai, no meio da sua família, no nome de Jesus. E assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.